Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Tranquilo? No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui a história das peruas nacionais dos anos 80. Quem não lembra desses carros fantásticos naquela época, né? Para quem sabe bem, viveu aquela época, sabe que nesse período do ano agora específico de festas, né, de final de ano, as famílias entravam de férias e era costume pegar a estrada, né, botar a perua na estrada, né? Quem não viajou ali atrás ali, naquelas peruas fantásticas, né? As Caravas, a Paraty, Belina, Marajó, Variante 2 e por aí vai, né? Então, nesse vídeo de hoje nós vamos estar contando essas histórias dessas peruas fantásticas que fizeram parte da nossa vida, né? E que infelizmente hoje caiu em desuso, né? Tanto aqui no Brasil quanto no mundo, né? Tanto que tem uma campanha aí, Salvem as Peruas, né? Save the Wagon, né? Para tentar trazer a baila, né? As peruas, né? Que hoje em dia a moda é SUV, né? E as peruas estão meio que deixadas de lado, né? Então, nesse vídeo de hoje nós vamos dedicar a memória e a história das peruas brasileiras, né? Dos anos 80. Então, curte o vídeo aí e tudo de bom pra vocês, galera. A Variante 2 foi um erro da Volkswagen. Explico. Ela foi o mais moderno carro refrigerado a ar feito no Brasil, só que veio no momento errado. Lançada em 1978, mesmo ano que a Belina 2, a perua da Volks brasileira já parecia ultrapassada frente à perua da Ford. Isso porque ela sempre teve um motor pouco potente para seu tamanho. A variantona é grande, equivalente a uma Caravan espaço interno, mas o motor é o velho conhecido arrefecido a ar do Fusca, com 1.584 cm3 e 54 cavalos, 65 cavalos brutos declarados na época. Então por que está aqui? Por dois motivos. Primeiro, porque é um interessante e diferente projeto nacional. A suspensão dianteira é McPherson, parecida com a do Passat, a direção é moderna pinhão e cremalheira, e usa freios a disco na frente. Atrás são braços arrastados. Uma configuração excelente, parecida com o Volkswagen 411 alemão. O Porsche 911 e o Porsche 924, este de motor dianteiro. E segundo o espaço interno, que é incrível, com porta-malas gigante atrás, motor de ventoinha baixa, e grande também na frente, quase nenhum espaço tomado pela mecânica, e laterais bem retas. Pode ser lento, barulhento e beberrão pelo seu motor antigo, mas não sem suas vantagens. A Marajó nunca teve tanto sucesso quanto o Chevette Sedan, mas era ainda melhor que ele. Com mais peso atrás, tinha distribuição perfeita de massa nos eixos, 50-50%, e por consequência era ainda mais estável e neutra que o sedã. Sim, isso é possível. A saudosa revista Motor 3 a proclamava como o carro mais estável do Brasil, com um tempo de produção inferior a uma década. O modelo vendeu cerca de um pouco mais que 40 mil unidades ao redor do Brasil. Os números não são ruins para a sua proposta, na prática, mas foi naturalmente substituída quando seu modelo base passou a ser substituído pelo Cadete E-Wagon, cuja perua era a Ipanema mais atualizada do que a já cansada Marajó. O Corcel 2 e sua versão perua Belina são talvez os mais emblemáticos carros brasileiros. Não existem em outro lugar, e só poderiam ter sido feitos aqui. Baseados no Renault 12, até o fim tinham as rodas de 3 furos que é tradição Renault, agora de volta nos Quivit. Mas foram muito modificados pela Ford. E em certo ponto de sua história até receberam motores e câmbios Volkswagen.
A Belina 2, como passou a ser chamada, continuava com o econômico motor 1.4 que fazia até 12 km por litro em média, mas em 1979 viria um motor 1.6 e o inédito câmbio de 5 marchas, que na época só a Alfa Romeo possuía. Em 1980 era lançado o motor 1.6 a álcool, que foi elogiado graças à facilidade nas partidas a frio e funcionamento mais suave que os concorrentes. Em 1983 a Ford lançava a Perua Scala, derivada do Del Rey. Popularmente conhecida como Belina Del Rey, ela trazia todo o luxo e refinamento presentes no sedã. A Volkswagen Paraty é talvez a perua nacional de maior sucesso. Teve vida longa e interessante, com um sem fim de versões desejáveis. Desde a primeira, com mecânica derivada de Passat, é um carro muito gostoso de dirigir. O desenho era um primor, capaz de agradar tanto a chefes de família quanto a playboys. Como ditava o mercado brasileiro na época. A Paraty saía apenas em versão 2 portas. Apesar das linhas retas e vincos na carroceria, o modelo transmitia leveza e jovialidade, qualidades raras em peruas. Apesar de compacta, a perua tinha uma grande tampa traseira que permitia arrumar a bagagem com facilidade. Com carga até o teto, o porta-malas tinha 620 litros de capacidade. No geral, a Paraty era tão estável quanto o Voyage. Muito mais justinha, confortável, silenciosa e divertida que a variante 2. Os novos tempos haviam chegado para a Volkswagen do Brasil. A simpática Fiat Panorama foi uma perua versátil, que teve vida curta mas abriu caminhos para outros sucessos da linha Fiat ao longo dos anos seguintes. A Fiat Panorama fez sucesso como derivado do Fiat 147, lançado aqui em 1976 e que abriu os caminhos para outros sucessos, inclusive a Elba, derivada do Uno, e Palio e Cayenne, que foi líder de mercado. A perua da Fiat era pequena no tamanho, mas tinha a agilidade do motor 1300 de 61 cavalos e porta-malas de 730 litros que chegava a 1440 litros com o banco traseiro rebatido. Era maior do que a Chevrolet Marajó, que chegaria algum tempo depois, mas não superava a Volkswagen Variante 2, Ford Belina ou Chevrolet Caravan, derivada de um carro de outro segmento, o Opala. Ela era uma senhora perua que soube enfrentar o passar dos anos com disposição e sem perder a pose. A Chevrolet Caravan era uma perua de porte grande para a época, derivada do Chevrolet Opala, eleita pela revista Auto Sport o carro do ano de 1976. Chevrolet Caravan. Trata-se de um modelo que ficou bastante popular entre os consumidores brasileiros devido a seu design diferenciado, espaço interno e potência de motor, sendo as características que fizeram a Caravan se tornar um dos modelos mais cobiçados de sua época. No mercado nacional, a Caravan começou a ser vendido no ano de 1974, exatamente no dia 19 de novembro. Em sua primeira versão, o modelo contava com um motor de 4 cilindros, 2,5 litros, e também com uma opção de 6 cilindros 4,1 litros, sendo dois motores enormes, mas que compensava pela força, até mesmo porque era um dos modelos mais potentes da época. Em 1980 ganhou sua primeira reestilização, sobretudo na dianteira, com novos faróis e setas. Em 1985, a linha contava com algumas mudanças, desta vez mais sutis. No conjunto mecânico não houveram alterações. No ano seguinte, a Caravan Diplomata recebia a opção de pintura de 2 tons, a saia e blusa, e algumas alterações irrelevantes. A Caravan foi produzida até 1992 e foi o último modelo da linha Opala a ser produzido. Menor perua nacional quando lançada em 1986,
a Fiat Elba tinha o maior porta-malas da categoria. Pouco mais de um ano após o lançamento do Uno, a Fiat não perdia tempo e ampliava a família. Primeiro veio o sedã Premium, lançado em 1985, e depois, em abril de 1986, chegava ao mercado a sucessora da Panorama. Projeto 100% brasileiro. A perua Elba estreava com a mesma mecânica do Premium e se destacava pelo amplo espaço interno e porta-malas. A aposta da Fiat para o segmento das peruas de entrada, a Elba começou nas versões S1.3, 59 cavalos, e CS 1.5 a álcool, 71 cavalos. A partir de 1987, tanto o Premium quanto a Elba começavam a ser exportados com os nomes de Duna e Duna Weekend, respectivamente. Em 1989, a perua passava a contar com o refinamento da versão CSL, topo de linha já aplicada ao Premium no ano anterior e que trazia revestimento de veludo nos bancos, encostos de cabeça vazados e barras no teto. Um dos destaques era o novo painel envolvente, que substituía o anterior com comandos satélites. A linha 1991 trazia nova frente com faróis mais estreitos e grade dianteira menor. Nesse período a versão S foi descontinuada, restando apenas as configurações CS e CSL, sendo que a de topo recebia o motor 1.6 de 88 cavalos. A partir de 1994 a Fiat não aplicaria mais grandes mudanças à perua, que via sua participação minguar cada vez mais no mercado. Foi produzida até 1996. Com espaço, estabilidade e motor, ela foi mais do que uma perua Santana. Era um convite para cair na estrada. Em agosto de 1985, chegava aos concessionários o Volkswagen Santana Quantum, nas versões CS-CG, com câmbio manual de 5 velocidades ou automático de 3 velocidades, e sempre com 4 portas. Desde o desaparecimento do Cinca Jangada, nos anos 60, o consumidor brasileiro não tinha à disposição esta configuração na categoria entre as peruas. Com 394 litros de capacidade até a altura da tampa sanfonada e 796 litros até o teto, seu porta-malas era suficientemente grande para transportar a bagagem de toda a família. Para a linha 1987, novas nomenclaturas substituíam as versões CS e CG, que passavam a se identificar como CL, mais básica, e a GL, com vocação mais esportiva. Surgiam ainda as versões C, raríssima, para partições públicas e táxi, porém nunca vista nas ruas, e GLS, a nova topo de linha. Em 1988 foi lançado o motor AP2000, disponível para as versões GL e GLS. Com 1984 cilindradas e um pomposo logotipo 2000 na traseira, alusão às 2000 cilindradas, tinha novos pistões com novo diâmetro e bielas com novo curso, rendendo 112 cavalos de potência a 5.200 rotações por minuto e 17,3 kgfm de torque a 3.400 rotações por minuto. O modelo quadrado permaneceu em linha até o início de 1992, quando em março do mesmo ano, foi lançado o novo Volkswagen Quantum, já com injeção eletrônica, freios ABS1 Premium da Ford, a Royale, que inicialmente vinha apenas com 2 portas.